Oi, Oi. me pergunta com as suas palavras. O que que você quer saber? Ver se eu posso te Então, ajudar. eu tenho um sentimento de rejeição muito grande, porque quando a minha mãe engravidou, ela era solteira. Meu pai não queria que ela me deixasse nascer. Ela achou que depois que eu nascesse ele ia mudar, que ele ia aceitar. Só que ele não aceitou e aí ela passou a infância toda me culpando. Ela falava que tinha arrependimento de não ter me abortado, que eu só servia para atrapalhar a vida dela, que era por isso que meu pai não me queria. E aí, até hoje, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Uhum. Sua mãe é viva? É. E como é a sua relação com ela? Parece que não é das melhores, né? Não, hoje eu consegui entender toda a dificuldade que ela passou. Eu tenho 46 anos, então, assim, naquela época, para uma mulher ser mãe solteira, era muito difícil. Então, isso eu já consegui elaborar, assim. Então, a gente tem uma relação ótima atualmente, mas durante muitos anos foi muito ruim. Mas a rejeição ainda tá aí, né? Tá. Ah, legal. Você traz algo bastante interessante aqui, sabe? Que pode servir de aprendizado para muitos aqui. Eu acredito de verdade que você conseguiu entender o contexto. A dificuldade que ela passou, o porquê que ela fez aquilo, você conseguiu entender. Eu já trabalhei com muitas pessoas que vêm, por exemplo, de linhas como a constelação. Eu sou um constelador, nada de errado com isso, eu gosto bastante da abordagem. E a constelação, ela traz alguns conceitos. E alguns desses conceitos, eu costumo dizer que são o seguinte: imagina uma trilogia de 3 livros dessa grossura, assim. Então, são 3 livros, cada um com 900 páginas quase. E certos conceitos, eles são o último capítulo do último livro. Então, tem muitos capítulos que eu tenho que passar até lá. Eu até posso ler o que está no último capítulo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque muita gente vem e fala: eu já entendi o contexto da minha mãe, eu entendi que eles deram o melhor que eles puderam, com o que eles tinham na época. Cara, isso é um passo legal. Eu saí do prezinho, eu saí da acusação de achar que meus pais são responsáveis por tudo que eu sinto e acusá-los. Eu já saí do prezinho, eu já estou em alguma outra série. Eu costumo dizer assim. Porque, às vezes, as pessoas estão na pura acusação. Cara, a gente tem que se encontrar com ela onde já está. Não vai resolver nada aí, mas você já avançou. Você já conseguiu compreender. Isso é legal. Mas leva um tempo, porque tem algo acontecendo entre aqui e aqui. Para o que eu entendo, escorregar e ser sentido. Às vezes eu falo para as pessoas, não adianta fazer sentido se não é sentido. E tem uma distância entre ser sentido e fazer sentido. Você já conta uma história difícil da sua gestação. Ou seja, sua mãe ficou grávida, parece que seu pai não queria, e ela achou que se ela tivesse você, o seu pai ia voltar, mas ele continuou não querendo. E tem o que a gente chama dentro da psicologia pré-perinatal de choque de rejeição. E às vezes é uma ferida tão profunda, mas tão profunda, que se a gente não chega em camadas assim para começar a elaborar isso, não tem jeito. São camadas muito profundas. É muito legal ver que você já deu alguns passos de entendimento, economiza já bastante. Mas então vamos, pelo menos, entender outras coisas. Vou contar aqui, não sei se você já me ouviu falar isso, né? Geralmente, quando uma mãe descobre que está grávida, tomando uma mulher pelo ciclo menstrual regular, é quando o coração do feto começa a dar as primeiras contrações, aproximadamente de 21 a 24 dias depois da concepção real. É uma estimativa pelos médicos. O primeiro trimestre de gestação é um período crítico de desenvolvimento de todos os órgãos. William Emerson, que é o pai da psicologia pré-perinatal, ele trouxe gigantescas contribuições para esse território no mundo. No Brasil é pouco conhecido. Eu sou uma das pessoas que tenta difundir muito isso.
Se algum trauma, se algo acontece num período crítico de desenvolvimento de um órgão correspondente, aquele órgão é impactado. A descoberta da gravidez tem coisas que acontecem antes, né, por fatores biológicos da mãe, não vou entrar tanto em detalhes como a implantação no útero, que um choque de rejeição já pode estar ali, se iniciar ali biologicamente no que eu estava falando de células. Mas quando uma mãe descobre que está grávida, ela não está feliz com essa gestação, aquele serzinho se desenvolvendo lá dentro, ele sente tudo. Ele absorve tudo. É uma comunicação direta com o que a mãe sente, com o que a mãe come, com o que a mãe ingere, com a bioquímica que acontece dentro da mãe. Olha, tem centenas de casos como esse que eu vou te relatar. Centenas. Trabalhei com uma mulher uma vez, a gente já tinha feito bastante trabalho, a gente estava trabalhando no período intrauterino, e a mãe dela não queria ela, por um motivo. Mas não era explícito, ela sentia. Mas a mãe dela abafava isso. E ela até relatou, naquele trabalho, daquele dia, que ela lembrava que quando ela era criança, ela sabia que o pai dela tinha um caso com a tia, irmã da mãe. Bebês são extremamente conscientes de tudo que acontece, mas eu não quero entrar muito em detalhes do porquê, como, enfim, não é. Eu só quero contextualizar algo para você. Naquele momento ela percebeu isso. Então ela já sentiu o que o pai fazia e tudo ficou muito abafado e a mãe também tratava de abafar porque ela não saberia lidar com aquilo. E a mãe também achava que quando a filha nascesse, o pai ia como parar com aquilo, né? Deixar de ter aquele caso com a irmã dela. Aconteceu aqui algo que acontece com centenas, se não milhares de casos, que é o que eu chamo de fetoterapeuta. Eu chamo não, William Emerson deu esse nome. A síndrome do fetoterapeuta. O que é isso? Aquele serzinho, no caso dela, que é igual a milhares, mãe, eu amo tanto você, que eu decido a minha missão, isso se confunde com o real propósito que a gente está aqui, vai ser cuidar de você. Vai ser tirar a sua dor. Isso é o que eu chamo de um pacto inconsciente, muito cedo feito dentro do útero. Isso eu vejo acontecer milhares das pessoas que eu trabalho. E acontece sempre. Quem aqui já viu, pode falar assim, as pessoas verbalizam isso. Está lá acontecendo, e acontece, e é uma decisão muito profunda. A gente está falando em camadas inconscientes. Se fosse consciente, não, a gente não estaria conversando aqui. Ninguém de vocês estaria conversando aqui. Vocês já teriam resolvido todos os problemas, todas as feridas. Para que estaria aqui? Eu teria que procurar um outro emprego. Então, é inconsciente. E isso é real. E a gente tem várias pesquisas, né? E no que a gente fala, chama das constelações, ela estava se metendo no lugar, no relacionamento do pai e da mãe. Ela sempre estava tentando ficar entre o pai e a tia para que eles não se aproximassem, sempre do lado da mãe, e aquilo foi criando padrões disfuncionais absurdos na vida dela. E olha só, do mesmo lado que ela queria ajudar a mãe, de outro ela se sentia completamente rejeitada pelo pai, porque deu alguns anos, 8 ou 9, eles se separaram. Ele não ficou com a tia, mas se separou. A mãe acusava ela de vez em quando. Isso era como se fosse uma dor mortal, porque desengatilhava uma raiva mais profunda que a gente chegou a, nossa, eu fiz tudo isso e ainda não consegui conquistar o amor dela. Então, cada um carrega um mundo interior de muitas percepções criadas em momentos muito precoces. Você está vendo, né? Mais uma interação que a gente fala de um momento precoce. Não está aqui em cima. Não é uma interpretação. Adianta eu dar um rótulo para você, falar assim, ó, se ama mais. Você tem que se amar. Como você vai se sentir rejeitada? Larga esse cabra para lá. Isso você ouve todo dia no Instagram, cara. No próximo post, no próximo rolagem de feed vai estar lá. Isso é racional. Se isso adiantasse, a gente não estaria aqui. Por isso que eu falo, você entender, a gente deu um passo, você entendeu um contexto. Mas algo em você ainda está ferido. Tem partes de você que estão muito conectadas à experiência mais visceral daquela rejeição, da não aceitação. Ainda você cresceu a mãe falando, você é culpada
dele não estar aqui. E no fundo, olha só que paradoxo, ela mesma tinha, você disse, isso saiu de você. Se eu estiver errado, você me fala. Ela achou que se você nascesse, você iria aproximar os dois. Você já parou para pensar, Daniela? Me deixa entender aqui, porque eu fiquei meio curioso agora. Só imaginando, eu não estou falando verdade nenhuma e nem interpretando, eu estou jogando imaginações. E você vai me deixar saber o que se encaixa e o que não se encaixa. Por trabalhar com milhares de pessoas nesse território e ter me submetido a centenas de trabalhos nesse território, eu não sinto que você teve espaço para ser você. Porque é como se você fosse uma missão, é como se você fosse um objetivo, como se você tivesse que uni-los. Cara, e onde teve espaço para você? E nisso, para fazer isso, as suas necessidades mais profundas de ser ouvida, vista, percebida, incentivada, não foram atendidas. Pelo contrário, você é culpado da separação. Então, quer dizer, eu não tenho nem o pai, eu não tenho nem a mãe. Se eu estou jogando, tá? É como se eu me sentisse perdido no meio de tudo isso. Por isso que eu acho que é um grau muito legal que você já deu esse passo, você fala com muita tranquilidade, eu entendi. Só que isso não é a resolução total, você entendeu o contexto. É o que eu falo dos passos da ressignificação. Entender o contexto é só um passo. É legal, e ele é necessário muitas vezes. Só que tem outras experiências que têm outras experiências. Tem outras partes que têm outras experiências. E essas partes precisam justamente receber o que elas não tiveram. Então, tem meios da gente chegar e dar espaço a essas partes. Porque é uma ferida profunda essa, né? De a gente chegar no mundo e a gente não ser recebido como nós somos. E às vezes, ou por muito amor que já aquele feto sente pela mãe, ou pelo medo de não sentir, eu esqueço quem eu sou, eu cumpro essa missão. Eu vou ser responsável por unir vocês. E isso não aconteceu. Então, cara, eu não sei quanta frustração, talvez, ou como isso ficou armazenado em níveis mais profundos. E quando eu falo, eu noto sua cabeça fazendo assim. Não parece que eu estou muito num caminho muito errado. Hoje, mais cedo, eu trabalhei com uma pessoa. Foi muito legal a sessão que a gente estava tendo naquela experiência. Eu estou me sentindo muito amada. E nessas imagens que eu estou tendo, nenhuma palavra está sendo dita e as lágrimas escorriam. É quando partes mais profundas, a gente começa a sentir mais do que falar. Então, fazer sentido é ok, mas é uma experiência muito diferente quando é sentido. E tem caminhos para a gente chegar até lá. A gente está falando de um período que se iniciou ali na gestação. E se a teoria, só a teoria, fosse o suficiente, eu só daria aulas e mais aulas e mais aulas, e meu trabalho prático, ele não existiria. Porque se a teoria fosse o suficiente, é importante compreender algumas coisas, sim, é legal ter um contexto. Mas o meu recado sempre para as pessoas é: dê espaço a essas partes mais profundas. Manuel, como? Existe um caminho, a gente pode conversar sobre ele. Na verdade, existem vários caminhos que levam a Roma. E eu vou dizer, não são técnicas. As técnicas são importantes, mas são ingredientes que, junto com determinadas técnicas e com determinado conhecimento, a gente chega lá. Porque isso está no corpo, está nos ossos, está nas vísceras, está na memória celular. E hoje só se reflete aqui. E a sensação está lá ainda. E eu estou preso nesse rodamuinho ainda. Isso não encontrou um caminho de sair disso, né? E existem muitos caminhos. E claro que os passos que você deu, eles são super válidos. Super válidos. Não é que não adiantou. Adiantou e te levou até certo estágio da jornada. Mas existem outros passos a serem dados aí, né? Eu falei, falei, falei. Como isso é recebido aí? Como você se sente com isso aí, Daniela? Eu achei interessante porque tudo que você falou é realmente como eu me sinto, porque eu não tive espaço para ser quem eu
quem eu sou, entendeu? Eu tive que me adaptar a toda essa situação e durante muitos anos, acho que até o ano passado, eu tinha pavor da minha mãe, entendeu? Só que, de repente, alguma coisa aconteceu que eu consegui perceber, assim, que se eu estava aqui, foi porque ela deixou eu vir, entendeu? Então, isso fez com que eu sentisse, assim, uma gratidão, um reconhecimento sincero. Antes era uma coisa muito racional, mas eu percebia que eu não sentia. Hoje eu sinto, eu olho para ela e sinto assim, ela me deixou vir. Aconteceu isso tudo, apesar de tudo isso, eu vim porque ela deixou. Porque a decisão da minha vida estava nas mãos dela. Você saiu de uma percepção e entrou numa perspectiva. E você está trazendo algo tão rico para as pessoas aqui. Isso é uma verdade, que ela deixou você viver. E é por isso que você está aqui. Isso é uma verdade. Mas a parte que foi rejeitada também é uma verdade. E isso não exclui isso, e isso é importante de saber, porque às vezes as pessoas pensam, só porque eu sou grato e tenho essa visão, isso aqui não deveria estar aqui. Não, vamos entender algo. Isso é uma verdade. O que você percebeu é uma verdade. Algo em você se abriu essa verdade e recebeu essa verdade. Só que o que aconteceu também é uma verdade. E isso precisa dar atenção. E é muito mais fácil, eu vou dizer como experiência clínica, a gente tocar isso agora, sabendo disso, porque não é mais a pessoa, mas é como algo em mim se sentiu. Então eu vou dar espaço para cuidar de algo em mim, não esperando mais que uma pessoa faça o que ela fez. Ela fez, está feito. E reconhecer isso é um passo enorme, porque agora eu posso dar espaço para isso que foi ferido em mim. Porque é como se esse bebê não fosse bem-vindo para ser como ele é, ele já ganhasse uma missão muito difícil. Cara, uma missão muito grande para o ombrinho de um bebezinho. Não cabe, né? E como é em fase precoce, a gente cria esse modus operandi e leva isso para a vida, né? Ok. Obrigado pela a riqueza do que você trouxe, que eu pude, né, compartilhar e as outras pessoas se nutrirem disso também. Muito obrigado. Espero ter contribuído também, Daniela. Contribuiu sim, eu que te agradeço. Valeu. Um abraço.